O apoio e valorização à vida à distância é um tratamento espiritual desenvolvido pelo Centro Espírita Fé, Amor e Caridade de Tramandaí. Este trabalho é realizado há 8 anos sob a coordenação espiritual de Ivone Pereira e demais benfeitores. Este tratamento espiritual visa atender o indivíduo em suas necessidades, bem como assistência espiritual de toda a família, encarnados e desencarnados. O tratamento deve ser realizado por 6 semanas, durante todas as segundas-feiras, no horário das 16 horas até as 16h30. Cada assistido deve permanecer conectado com a equipe espiritual, iniciando pela prece simples de abertura. Logo após, deve iniciar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo e item sugerido anteriormente. Ao término da leitura, deve-se fazer a prece de encerramento, agradecendo a assistência e a companhia dos benfeitores espirituais. Para finalizar o tratamento, é necessário o autoabraço, reconectando-se consigo mesmo. Boa tarde, amigos. Bem-vindos a este trabalho de atendimento espiritual à distância, apoio e valorização da vida, sob a coordenação espiritual de Ivone Amaral Pereira. Vamos nos colocar em sintonia com essa equipe de benfeitores espirituais para nos acompanhar neste momento de fé, amor e caridade através da prece de abertura. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima de nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso da mente e do corpo dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. A caridade material e a caridade moral. Meus amigos, ouvi vários de vós dizerem para si mesmos: como posso fazer a caridade se frequentemente não tenho mesmo o necessário? A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazer a caridade em pensamento, em palavras e em ações. Em pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem ter podido mesmo ver a luz. Uma prece do coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Dizei aos homens irritados pelo desespero, pelas privações e que blasfemam do nome do Altíssimo: eu era como vós, eu sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede, sou feliz agora. Aos velhos que vos dirão: é útil, estou no fim do meu caminho, morrerei como vivi. Dizei a estes: Deus tem para nós todos
uma justiça igual. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora, as crianças que, já viciadas por suas companhias, vão vagar pelos caminhos, prestes a sucumbirem sob as más tentações. Dizei-lhes: Deus vos vê, meus caros pequenos, e não temais em lhes repetir frequentemente essas doces palavras. Elas acabarão por germinar na sua jovem inteligência, e em lugar de pequenos vagabundos, tereis feito homens. Está ainda aí uma caridade. Vários dentre vós dizem também: ora essa, somos tão numerosos na terra que Deus não pode nos ver a todos. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estais sobre o cume de uma montanha, vosso olhar não abarca bilhões de grãos de areia que cobrem essa montanha? Pois bem, Deus vos vê da mesma forma. Ele vos deixa o livre arbítrio, como deixais esses grãos de areia irem ao capricho do vento que os dispersa. Somente que Deus, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a. Ela não vos dará senão bons conselhos. Às vezes, vós a entorpeceis, opondo-lhe o espírito do mal. Ela se cala, então, mas estejais seguros de que a pobre abandonada se fará ouvir logo que lhe tiverdes deixado perceber a sombra do remorso. Escutai-a, interrogai-a, e frequentemente vos consolareis com o conselho que dela tiverdes recebido. Meus amigos, a cada regimento novo, o general fornece uma bandeira. Eu vos dou essa máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai esta máxima. Reuni-vos todos ao redor desse estandarte, e dele recebereis a felicidade e a consolação. Um espírito protetor, Leão, 1860. A beneficência. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo as mais puras e as mais doces alegrias, as alegrias do coração que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Oh, pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz com que se olhe outrem com o mesmo olhar como o qual se olha a si mesmo, que se desnude com alegria para vestir seu irmão. Pudesseis, meus amigos, não ter mais doce ocupação que a de fazer os outros felizes. Quais são as festas do mundo que poderíeis comparar a essas festas alegres, quando representantes da divindade entregais a alegria a essas pobres famílias que não conhecem da vida senão as vicissitudes e as amarguras, quando vedes de súbito esses semblantes descorados humilharem-se de esperança porque não tinham pão? Esses infelizes e suas crianças, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam estas palavras que penetravam como agudo punhal no coração materno: eu tenho fome. Oh, compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria, onde um instante antes não via senão desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro das misérias ocultas, sobretudo porque são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos dessas palavras do Salvador:
Quando quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. Tu deves conduzir os povos à felicidade. Em te praticando, eles criaram para si alegrias infinitas para o futuro. E durante seu exílio na terra, tu lhes serás a consolação, o antegozo das alegrias que gozarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre a terra. Possam meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Ó, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar abaixo de vós. Vede quanta miséria a aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm mais uma só mão amiga para os socorrer e lhes fechar os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer, ó, não vos lamenteis, mas ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai as mancheias, a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro a todos aqueles que, deserdados dos bens deste mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Colhereis nesse mundo alegrias bem suaves e mais tarde, só Deus o sabe. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Sede bons e caridosos, essa chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está encerrada nessa máxima. Amai-vos uns aos outros. A alma não pode se elevar nas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Ela não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Sede bons, sustentai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo. Esse dever cumprido deve vos abrir o caminho da felicidade eterna. De resto, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, sua alegria interior se dilatar à narração de um belo devotamento, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se procurasseis apenas o prazer que proporciona a boa ação, permaneceríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade, que é rara. Vede a multidão de homens de bem, dos quais vossa história vos recorda piedosa lembrança. O Cristo não vos disse tudo o que concerne às virtudes de caridade e de amor? Por que deixar de lado esses divinos ensinamentos? Por que tapar o ouvido a essas divinas palavras, o coração a todas essas máximas suaves? Eu gostaria que se colocasse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas. Abandona-se esse livro, faça dele uma palavra oca, carta fechada. Deixa-se esse código admirável no esquecimento. Vossos males não provêm senão do vosso abandono voluntário desse resumo das leis de vida. Lê depois essas páginas ardentes do devotamento de Jesus e meditai-as. Homens fortes, amai-vos. Homens fracos, fazei armas de vossa brandura e de vossa fé. Tende mais persuasão, mais constância na propagação de vossa nova doutrina.
Não é senão um encorajamento que viemos vos dar. Não é senão para estimular vosso zelo e vossas virtudes, que Deus nos permite nos manifestarmos a vós. Mas, se quisesse, não se teria necessidade senão da ajuda de Deus e da própria vontade. As manifestações espíritas não são feitas senão para os de olhos fechados e os corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, as outras não existem. Sem a caridade não há esperança num futuro melhor, nem interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, porque a fé não é senão um raio puro que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a âncora eterna de salvação em todos os globos. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude que ele dá à criatura. Como querer se desconhecer essa suprema bondade? Qual seria, com esse pensamento, o coração bastante perverso para reprimir e expulsar esse sentimento todo divino? Qual seria o filho bastante mau para se rebelar contra esse doce carinho, a caridade? Não ouso falar do que fiz, porque os espíritos têm também o pudor de suas obras, mas creio que aquela que comecei, uma das que devem mais contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo frequentemente os espíritos pedirem por missão continuar a minha tarefa. Eu as vejo, minhas doces e caras irmãs, no seu piedoso e divino ministério. Eu as vejo praticar a virtude que vos recomendo com toda alegria, que proporciona essa existência de devotamento e de sacrifícios. É uma grande felicidade para mim ver quanto seu caráter é honrado, quanto sua missão é amada e docemente protegida. Homens de bem, de boa e forte vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não dê desde a vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Chamo-me caridade e sou a rota principal que conduz a Deus. Segui-me, porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Fiz esta manhã minha caminhada habitual. Coração angustiado, venho vos dizer, ó meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas, e quanto tendes a fazer para secá-las todas. Inutilmente procuro consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido, coragem, há bons corações que velam por vós, não sereis abandonadas. Paciência, Deus está aí, sois suas amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para o meu lado grandes olhos ansiosos. Eu lia sobre seus pobres rostos que seu corpo, esse tirano do espírito, tinha fome e que, se minhas palavras lhe serenavam um pouco o coração, não enchiam seu estômago. Eu repetia ainda, coragem, coragem. Então uma pobre mãe muito jovem que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a me pedir para proteger esse pobre e pequeno ser que não tomava num seio estéril senão um alimento insuficiente. Alhures, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e cedo sem asilo.
atormentados por todos os sofrimentos da necessidade e envergonhados de sua miséria, não ousando eles que jamais mendigaram ir implorar a piedade dos transeuntes. Coração cheio de compaixão, eu que nada tenho, me fiz mendiga por eles e vou por todo o lado estimular a beneficência, insuflar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso, venho a vós, meus amigos, e vos digo: lá embaixo há infelizes cuja mesa está sem pão, a lareira sem fogo e o leito sem cobertor. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo essa iniciativa aos vossos bons corações. Se vos ditasse a vossa linha de conduta, não teríeis o mérito de vossa boa ação. Eu vos digo somente: sou a caridade, e vos estendo a mão pelos vossos irmãos sofredores. Mas te peço, se peço também, dou e dou muito. Convido-vos para um grande banquete e vos forneço a árvore onde vos saciareis. Vede como é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. Em lugar dos ramos que houverdes tirado, fixarei todas as boas ações que fizerdes e levarei essa árvore a Deus, para que a carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável. Segui-me, pois, meus amigos, a fim de que vos conte entre os quais se alistam sob a minha bandeira. Sede corajosos, eu vos conduzirei no caminho da salvação, porque eu sou a caridade. Caritas, martirizada em Roma, Leão, 1861. Há várias maneiras de se fazer a caridade que muitos dentre vós confundem com a esmola. Há, todavia, uma grande diferença. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil porque alivia os pobres, mas é quase sempre humilhante para aquele que a faz e para aquele que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor e o beneficiado e depois se disfarça de tantas maneiras. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes, com os amigos, sendo indulgentes para com os outros, em se perdoando as fraquezas, em tendo cuidado para não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós espíritas, em vossa maneira de agir para com aqueles que não pensam como vós, em conduzindo os menos esclarecidos a crerem, e isso sem os chocar, sem contradizer as suas convicções, mas os conduzindo muito suavemente às nossas reuniões, onde poderão nos ouvir e onde saberemos encontrar a brecha do coração por onde devemos penetrar. Eis um aspecto da caridade. Escutai agora a caridade para com os pobres, esses deserdados do mundo, mas recompensados por Deus, se sabem aceitar as suas misérias sem as murmurar e que depende de vós. Vou me fazer compreender por um exemplo. Vejo várias vezes na semana uma reunião de senhoras de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Que fazem elas? Trabalham depressa, os dedos são ágeis. Vede também como os rostos são radiosos e como os corações batem em uníssono. Mas qual é o seu objetivo? É que elas veem se aproximar o inverno, que será rude para os lares pobres. As formigas não puderam amontoar durante o verão os grãos necessários à provisão e a maior parte dos seus pertences está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram pensando nas criancinhas que neste inverno terão frio e fome. Mas, paciência, pobres mulheres. Deus inspirou a mulheres mais afortunadas do que vós. Elas estão reunidas e vos confeccionarão roupinhas. Depois, um desses dias, quando a neve tiver coberto a terra, e murmurardes dizendo: Deus não é justo, porque a vossa palavra habitual, a vós que sofreis.
Então vereis aparecer um dos filhos dessas boas trabalhadoras que se constituíram em operárias dos pobres. Sim, é para vós que elas trabalham. Assim, e vossa murmuração se mudará de bênçãos, porque no coração dos infelizes o amor segue de bem perto o ódio. Como é preciso todas essas trabalhadoras no encorajamento, vejo as comunicações dos bons espíritos lhes chegar de todas as partes. Os homens que fazem parte dessa sociedade trazem também seu concurso, fazendo uma dessas leituras que agradam tanto. E nós, para recompensar os zelos de todos e de cada um em particular, prometemos a essas operárias laboriosas uma boa clientela que lhes pagará o dinheiro contado em bênçãos, única moeda que tem o curso do céu, lhes assegurando, por outro lado, e sem medo de muito avançarmos, que ela não lhes faltará. Caritas, Leão, 1861. Finalizamos este momento agradecendo o apoio de nossos amigos espirituais que nos acompanharam, seguindo confiantes e perseverantes na valorização de nossa vida e no Evangelho de Jesus, com a prece aos espíritos protetores do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los no bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida, dai-me a força de suportá-las sem murmurar. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei com que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem me induzir ao mal. Esclarecei minha consciência sobre meus defeitos e elevai de sobre meus olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de os perceber e confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei com que me torne digno da vossa benevolência. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Que assim seja.